Estamos apresentando Jornal da Cidade. Teve início nesta semana a campanha eleitoral. Apesar dos candidatos a prefeito e a vereadores ainda não estarem definidos, muitas das regras que regem os pleitos municipais já estão valendo para diversos veículos de comunicação, seja o rádio, a TV, os jornais e até a internet. Para falar sobre este assunto e também sobre assuntos diretamente relacionados aos eleitores, estamos recebendo ao vivo o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. Bom dia, Vespasiano. Bom dia a vocês, a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vespasiano, o prazer é nosso. Nós gostamos muito de entrevistar você, viu, Vespasiano, porque sempre quando você participa do Jornal da Cidade, você traz informações precisas de acordo com as necessidades do ouvinte da Rádio Vinícola. Agora, Vespasiano, estamos entrando em um período novo, campanha eleitoral. Já nessa semana, se algum locutor pretendia sair candidato, seja vereador, seja a prefeito, ele já não pôde participar mais dos programas aos quais ele estava habituado. E outras mudanças irão começar a partir dos próximos dias. Eu queria então iniciar a nossa conversa perguntando para você, Vespasiano, o que muda a partir de agora no que se refere às informações prestadas pela mídia. O que acontece, você foi bem feliz quando você disse que, por exemplo, o apresentador de um jornal, de uma TV, ele já não poderia, se ele fosse candidato, ou se pretendesse ser candidato, ele já não poderia estar veiculando as matérias, não poderia estar aparecendo. Isso desde 30 de junho, inclusive, para radialistas, para as emissoras, no caso do apresentador. E sujeito, inclusive, a multa, a própria emissora, se assim permitir que o candidato continuasse veiculando suas matérias. Mas a mudança nesse aspecto de TV, de rádios, não foi tão grande. Ela praticamente repete aquilo que já foi em outras eleições e nós já estávamos acostumados. O que acontece é que a TV e a rádio ficam bem cautelosas e eu acho que devem ficar mesmo, porque não pode haver uma questão de privilegiar um candidato em detrimento do outro. Então a TV se posiciona de uma maneira, a rádio também se posiciona de uma maneira a permitir que todos os candidatos tenham o mesmo acesso, e consigam aparecer dentro do que é possível, mas sem que haja uma diferença entre eles. Então muitas vezes, muitas coisas que se veiculavam anteriormente, a própria rádio deixa de veicular a TV, ainda mais no nosso caso, porque é o que tudo indica, o atual prefeito será candidato à reeleição, Então isso traz uma questão bem peculiar em relação a outras cidades, Então muitas das entrevistas, das aparições do prefeito, elas não vão poder acontecer, Porque senão haveria o quê? Uma quebra nessa igualdade de tratamento perante todos os candidatos, Ele estaria numa posição de privilégio em relação aos demais. Isso não é permitido. Então as TVs, as rádios, elas se pautam o quê? Por manter uma igualdade de tratamento entre os candidatos. Então muitas das coisas que eram feitas usualmente por vocês não serão mais. E o próprio candidato também se abstém de aparecer, Ele sabe que ele pode ter algum problema, inclusive muitas vezes com a cassação do registro, e o que é mais problemático ainda, do próprio diploma, mesmo depois de diplomado. Então algumas questões levam até a cassação. É interessante porque às vezes o político poderia, entre aspas, dar uma de esperto, falar, não, eu vou tentar aparecer na Rádio Vinícola, na TV, nos jornais, porque quem vai ser punido seriam esses órgãos. Mas na verdade a maior punição mesmo é quase que exclusiva, Sandro, para o próprio candidato. Muitas vezes alguns aspectos, em alguns pontos ele pode ter multa, mas em outros pode ter um questionamento com relação à cassação do registro de candidatura, entendeu? Dependendo da questão, ela vai para uma lei complementar, que é aquela lei da ficha limpa, e a lei é bastante drástica nisso, pode levar à cassação. Então, o candidato em si, ele também tem sido bastante cauteloso. Agora, Vespasiano, você falou de multa, existem multas aí que chegam a ser
pesadas. Tem multas bastante pesadas. É lógico que dentro dessa questão de o candidato ser previdente, de vocês serem previdentes, em Andradas normalmente a gente nunca e nas eleições anteriores tivemos problema com multas, né? Nenhuma foi aplicada a multa no período em que eu estou desses 10 anos, porque justamente os candidatos são cautelosos, a TV, a rádio muito cautelosas, né? Então isso colabora também para que eles por si sós talvez não fizessem, mas vocês ajudando nisso, né, evitando, faz com que eles se ajustem à legislação. Claro, queremos ser cautelosos mesmo porque as consequências elas são muito fortes. Agora, é feito algum tipo de monitoramento por parte da Justiça Eleitoral, Vespasiano? Ou os próprios candidatos e membros dos partidos são eles que fiscalizam e denunciam os casos de quebras dessas regras? Realmente a gente não tem, se você for olhar quem vai ao cartório eleitoral, vê bem claramente que nós somos em 2 servidores do cartório, né, da Justiça Eleitoral. Somos concursados e só temos mais um estagiário. Então não temos meio, e esse não é o propósito da Justiça Eleitoral. A fiscalização em si, ela cabe mais à parte contrária. Você veicula uma notícia, né, alguma coisa, e uma propaganda, mesmo na propaganda gratuita no rádio e na televisão, a parte contrária é que pode se sentir lesada e entrar com uma representação perante o juiz. Então normalmente a fiscalização ocorre pela parte contrária, né? Por isso também a questão da cautela no que se vai falar, no que se vai veicular, né? Porque você nunca sabe a interpretação exata que a parte contrária pode ter. Eu posso sentir, no meu sentir, ter como natural uma fala minha, e a parte contrária pode entender que não, aquela fala me trouxe prejuízo. E aí ela entra com uma representação para o juiz para que sejam tomadas as devidas providências, né? Então, a fiscalização fica por conta mesmo praticamente dos próprios candidatos, né? Que se policiam, né? Na verdade, você vê como é bem pesado. Você veicula alguma coisa, no dia seguinte ela já... Porque o prazo é bem curto, né? Em termos de legislação eleitoral, ainda mais nesse período. Então, no outro dia ele já está entrando com uma representação perante o juiz. É bem assim, vapt e vupt mesmo. Interessante, Vespasiano, porque, por exemplo, se nós da Rádio Vinícola vamos divulgar que um determinado posto de saúde foi inaugurado, para nós estamos prestando uma informação. Em bairro X, um posto Y foi inaugurado, lá contém isso, aquilo. Mas aquilo que para nós é uma prestação de serviço, de informação, de utilidade pública mesmo, de repente pode ser interpretado por um juiz como uma propaganda para determinado partido. Essa questão como nós temos um candidato, ao que tudo indica, o nosso prefeito será candidato novamente, o prefeito ele não vai poder aparecer em inaugurações, nada disso é veiculado. As próprias obras, serviços, elas não são veiculadas nessa época, né? A TV se abstém de veicular, vocês, a rádio, se abstém, né, de veicular. Por quê? Não pode haver essa quebra de igualdade, né? Então, veiculam-se algumas matérias? Veiculam-se, mas normalmente as matérias que serão veiculadas nas quais a prefeitura está por trás disso, né, ela que comanda pelo menos, essas matérias, na maior parte das vezes, elas têm que passar pelo crivo do judiciário. Eles fazem um pedido ao juiz, por exemplo, eles querem veicular alguma questão relativa à coleta de lixo, a uma hora da amamentação, alguma coisa assim, eles pedem ao juiz, né, para que o juiz autorize a veiculação dessas matérias, né? Por quê? São em caráter de necessidade mesmo, de urgência, aí o juiz autoriza, porque em condições normais essas notícias nessa época não seriam veiculadas, né? Por quê? Senão você acaba que o prefeito é candidato e por trás dele está a prefeitura. Se você começa a veicular várias atividades da prefeitura, dá a impressão realmente de que ele está sendo o quê? Privilegiado, ele está na mídia toda hora. E isso não pode acontecer. Tem que haver igualdade de participação. Agora, quando a notícia é necessária, é necessário enfatizar alguma coisa e ele acha por bem veicular aquilo, ele solicita, passa pelo juiz eleitoral, como ele já o fez esses dias, e o juiz eleitoral
Eleitoral defere ou não. É lógico que a rádio e a TV veiculam muitas notícias, mas quando elas são tendentes a criar uma desigualdade de oportunidade entre os candidatos, tem que ser a rádio e a TV, elas têm de ser cautelosas. Todo cuidado é pouco. Agora, Vespasiano, nesses casos em que o juiz defere, ou seja, que ele aceita o pedido do prefeito, ou de repente até da Câmara, enfim, é publicado uma decisão e nós aqui da rádio poderemos dar tranquilamente essa informação. Eu sempre penso o seguinte, a rádio em si, a TV, vocês ficam bastante preocupados, mas o problema todo está em quem veicula, tá? Normalmente, se é a prefeitura, se é a Câmara, eles é que são, no primeiro momento, levados a retirar do ar e a ter de prestar esclarecimentos para a Justiça Eleitoral, né? Porque não existe esse controle prévio por parte da Justiça Eleitoral, né? Do que vai ser veiculado, nem vocês. Então, eles pedem para veicular, tudo bem, vai veicular. Depois, eles é que tem que arcar com as circunstâncias, com o que acontecer, né? Mas não há necessidade de vocês ficarem tão preocupados com aquilo que eles pedem para veicular. Normalmente, eles já veem tudo isso anterior, de maneira... porque prejudica eles também. Eles são os prejudicados. E quem tem de prestar contas pelo que veiculou são eles, né? A rádio, a TV estão prestando um serviço. Isso vocês não podem se abster de prestar, né? Então, eu não vejo tanta necessidade de preocupação nesse sentido. Mesma coisa com relação à propaganda gratuita, quando nós tivemos. O que eles veiculam, problema deles, né? Problema de quem veicula. Vocês simplesmente são o órgão encarregado, né, os órgãos encarregados de passar notícias, de veicular a notícia. Mas quem é responsável pela notícia? O próprio realizador, o próprio candidato, né, quem fez aquilo. Agora, Vespasiano, tanto a Câmara como a Prefeitura já romperam o contrato com a Rádio Vinícola que existia, inclusive para propagandas institucionais, e isso está correto. Isso está correto. Não sei, a quebra do contrato, aí a gente não entra nesse pormenor, mas de evitar a propaganda institucional, isso está correto. Sim. E aqui em cidades da região, nós tomamos conhecimento no estado de São Paulo que algumas câmaras assinaram um contrato com algumas emissoras. Existe diferença entre a legislação mineira e paulista? Não, a legislação é federal, é a lei das eleições, uma lei 9.504 de 1997, mas ela foi alterada, inclusive, no ano passado. Então, a legislação é federal, é a mesma. O que acontece, Sandro, é que as prefeituras e as câmaras, como elas têm candidatos, ainda mais em Andradas, né? Temos candidatos a prefeito, então, da prefeitura, e temos candidatos do legislativo da Câmara, né, que já são vereadores e querem concorrer novamente. O que acontece é que elas têm de tomar cuidado com a propaganda institucional. Então, muitas vezes, o que elas fazem? As prefeituras, aqui usualmente, desde que eu estou no eleitoral, já há 10 anos é feito assim. Eles, inclusive, retiram o site oficial do ar. Para quê? Você fala assim, uma medida drástica? Pode parecer no momento, para quem está acostumado a acessar o site, mas é por questão de cautela. Porque se você coloca o site, mantém o site no ar, dependendo do que você veicula, você pode ter algum problema com a Justiça Eleitoral e com questionamento por parte do candidato, né, contrário a você. Então, as prefeituras, muitas das câmaras optam por quê? Por suspenderem o site, né, tirarem o site do ar, para evitar que algum desavisado, alguma pessoa menos, né, no momento, sei lá, coloque alguma coisa. Às vezes até sem querer. Sem querer. Então, assim, eles evitam qualquer problema com a Justiça Eleitoral. Não está no ar, é um problema menos. Você imaginou, o prefeito ele vai ter acesso a tudo que vai ser colocado? Eu acredito que possa, ele tem condições de saber mais ou menos por alto, mas cada notícia que vai ser veiculada vai passar sobre o crivo dele, não há nem tempo hábil. Então, muitas vezes, eles se acautelam retirando do ar. A lei não fala que tem que ser retirado do ar. Isso não fala, tanto é que algumas cidades mantêm, mas algumas cidades também têm a peculiaridade de o prefeito não ser candidato à reeleição, né? Então, na dúvida, eles optam por retirar do ar para evitar constrangimento. Sim. E para evitar que a parte contrária se sinta o quê? Em situação desigual e vá até a Justiça Eleitoral pleitear alguma coisa.
Agora, Vespasiano, nós estamos conversando, para o ouvinte da Rádio Vinícola, que está sintonizando agora, nós estamos conversando com o Vespasiano Vicentim Filho, ele é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Andradas e que está aqui para explicar um pouco sobre as regras, as leis eleitorais que serão aplicadas mais a partir de agora. Vespasiano, com relação às propagandas, nós sempre estivemos acostumados nos últimos anos com outdoors, pinturas de muros, carros de som, alto-falantes, não é? Depois a gente vai falar de propaganda no rádio e na TV, tá? Mas essas formas de publicidade eleitoral nós estivemos acostumados. Os comícios já faz alguns anos que eles foram abolidos, não é? Andradas não tem feito, né? Mas pode se fazer. Pode fazer? Pode fazer. Andradas não tem feito. Mas, Sandro, essa questão da propaganda, assim, a gente fica bem feliz no avanço que a legislação teve, né? Os legisladores mandaram bem, vamos falar assim, né? Em restringir uma porção delas. Hoje em dia, nós estamos acostumados, nós somos da cidade, então isso fica bem evidente para nós, o quanto era, né, assim, ruim para a cidade e tal, a questão de muros pintados, né, porque muitas vezes eles têm que retirar depois 30 dias após, mas normalmente passa uma tinta de má qualidade, aí fica aquele fundo, né, é complicado. Então hoje em dia não se pode, a partir dessa eleição, muros não poderão mais ser pintados. Outra coisa que na última eleição me chamou muita atenção e deve ter chamado a sua atenção de todos os ouvintes, né? É a questão dos cavaletes, que inclusive ficam até impedindo você passar pela calçada e tal, não serão mais utilizados, não se pode mais utilizar cavaletes. E ainda cavalete não pode mais. Ele não pode ser usado. Outra questão que me chamou muita atenção, que sempre me chamou de maneira negativa, era a questão das placas. Antigamente nós tínhamos outdoors, foram proibidos, mas aí ficaram aquelas placas de 2 metros quadrados. Querendo ou não, você colocava uma placa, 2, 3, de repente houve no ano, se não me engano, não sei se foi em 2012 ou 2014, em frente à Santa Casa você só via parecia, né, um mar assim de placas, de tantas placas que tinha. Foram proibidas, né? Graças a Deus essa poluição visual foi minimizada. Então as placas não serão mais permitidas, cavaletes. O que vai ser permitido, Sandro, foi muito pouca coisa que vai ser permitida. Por quê? Hoje em dia você pode colocar, quando muito, de meio metro quadrado, um adesivo ou em papel, em propriedades particulares e sem pagar nada. A pessoa vai ceder o espaço, você vai colocar. E ainda sem que haja justa posição. O que é justa posição? Você coloca várias fotos, né, vários cartazes de meio metro. Ele funciona como se fosse uma metragem maior. Isso também não é permitido. Então vai restringir. E olha, é adesivo e papel. Então não tem nada de placa, né? Isso eu achei muito importante na legislação. Ela vai ficar... Outdoor então está banido. Outdoor já faz tempo. Aquelas placas de 2 metros quadrados também, que nós tínhamos muitas, você deve se lembrar, o povo vai se lembrar mesmo disso, também foram abolidas. Agora, carros podem ser adesivados? Podem. A parte traseira ela pode ser toda ela adesivada, mas ele tem que ser um adesivo específico com microporos e tal, é bem diferente. Do lado, na frente pode, mas é 50 centímetros por 40, então não pode ser o carro todo plotado, né? Inteirinho você só vê propaganda. Isso não pode mais, tá? Em Andradas nós quase não tivemos isso, né? Mas então tem limites, e os limites são bem rígidos nisso. Então eu achei que a legislação eleitoral, por que também, Sandro? Se você for pensar, a propaganda só vai poder acontecer a partir do dia 16 de agosto. Então o tempo de propaganda é muito curto, não é? É bem mais curto do que era anteriormente. Isso também, por quê? As pessoas vão poder gastar menos, não vai poder haver doações de pessoas jurídicas, então elas vão ter menos dinheiro, os candidatos terão menos dinheiro para gastar. Daí também reduzir a maneira como eles vão veicular as propagandas. Vespasiano, na minha cidade, eu não sei se aqui em Andradas aconteceu isso, mas parecia uma guerra medieval, porque tinha bandeiras, eles levantaram bandeiras com a cor do partido, com o número, e até a rede de energia teve que ir lá para cortar isso, porque estava dando problema na fiação da cidade. Esses tipos de bandeiras que eles erguiam, que até atrapalhava, vai poder? Não, eu entendo que não. A legislação é clara, falando que as bandeiras elas podem ser usadas das 6 às 22 horas, se não me engano, no horário, mas a pessoa tem que estar em movimento.
ao longo das vias públicas, mas elas têm que estar em movimento, não fixadas. O que aconteceu, nós tivemos em Ibiturã de Minas, por exemplo, várias bandeiras, né, e inclusive com um problema para a CEMIG mesmo, e nós tivemos que mandar ofícios para que os candidatos tomassem cuidados. Nós somos, o juiz eleitoral e eu, fomos a Ibiturã para verificar se estava havendo algum problema maior. Não houve, ele permitiu que esse tipo de propaganda fosse feita, pelo menos em Ibiturã, que em Andradas não houve. Mas este ano essas bandeiras fixas não poderão, né? Eu entendo que não, pelo que eu vi da legislação eleitoral, não. Só em movimento nas grandes vias. Eu ia, por exemplo, muito a Mogi Guaçu. Aqui a gente estava acostumado, no domingo eu ia para lá, então lá na avenida tinha as pessoas com as bandeiras em movimento. Isso vai permitir. Andradas não era usual fazer isso, Ibiturã também, que pertence a Andradas, né, não é usual se fazer isso, mas isso seria permitido, né? Andradas era muito mais usual a questão das placas, de 2 metros quadrados e os cavaletes. Mas isso não tem mais, não foi banido, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também, por exemplo, aqueles panfletos. Tudo que é uso de bem público, uma igreja, uma loja, um teatro, cinema, bares, não podem veicular nem aqueles panfletinhos de propaganda eleitoral, né? E isso às vezes esbarra aí a gente, no comércio, a gente esbarra com algum tipo de propaganda. Então tá tudo restringido. Não se pode... Mas o Santinho tá liberado, o famoso Santinho. Liberado, mas não liberado pro comércio, né? Você não pode deixar lá na igreja, você não pode deixar num bem de uso público. Ah, tá, mas eu posso deixar no comércio de um amigo, eu posso. O que não pode é haver aquele derrame de Santinho na véspera, que normalmente ocorre, isso já está proibido mesmo, mas ele pode veicular Santinho até na véspera, ele pode veicular Santinho. Não, isso não mudou, a questão dos Santinhos não mudou. Os kits também não vão poder, porque tinha os kits de camiseta, régua, chaveiro. A legislação é bem clara, mas não deixou nenhuma dúvida que não se pode. Tudo que for em benefício do eleitor, levar algum benefício a ele, não pode. Teve cidades, uma época, que começaram a doar CDs com uma gravação. Ele podia levar um benefício, ele poderia pagar se era um CD regravável e a pessoa utilizar para outros fins. Então isso também não pode. Tudo que criar chaveiro, boné, nada, camiseta, nada disso. A legislação agora está bem clara que não se pode. Não pode confeccionar camiseta em horário nenhum, época. Não, o próprio eleitor seria outra coisa, ele fazer, mas aquela coisa do candidato doar não pode. O próprio eleitor, ele ter a sua manifestação individual silenciosa, admite-se. Mas até que ponto que ela é individual, né? Ela deixa de ser individual na medida em que aparece um outro igual. É individual se for ele o único, né? Mas isso teria que partir do eleitor, não do candidato. Interessante, porque isso significa que nós temos uma campanha que garante que menos holofotes sejam colocados sobre os candidatos, para que eles se foquem mais em apresentar propostas. E isso é muito bom. A população não precisa de tanto estardalhaço. O que a população precisa é ouvir pessoas sérias que tenham algo a apresentar, para que o eleitor possa decidir entre um e outro. Vespasiano, o nosso tempo está indo para o final, mas ainda tem alguma coisinha aqui que eu acho importante você destacar, como a questão relacionada às propagandas eleitorais. Nós, andradenses, nos habituamos nos últimos anos a assistir pela TV Andradas as propagandas dos candidatos a prefeito e vereadores, e também a ouvir pela rádio vinícola as propagandas dos candidatos. Como é que ficará esse ano? Com relação à rádio, não houve mudança, mudou bastante no sentido seguinte: antigamente você tinha um dia prefeito, no outro dia vereadores, ia alternando, prefeito num dia e vereadores no outro. Isso no rádio e na TV, aquela propaganda que a gente chama em bloco. Então ele tinha um bloco dos prefeitos falando, no outro dia o bloco dos vereadores dos vários partidos. O que aconteceu? A propaganda em bloco agora, ela só é para prefeito, tanto no rádio como na TV. Então nós vamos ter o prefeito falando durante 10 minutos, no dia vai veicular 20 minutos. Nós teremos 20 minutos para prefeito, mas só para prefeito, de segunda a sábado. Vereador não entra mais propaganda em bloco. Então na rádio vai persistir a propaganda em bloco para prefeito, tão somente, e vamos ter as inserções para vereadores. Teremos inserções para prefeito, 42 minutos, e 28 minutos ao longo da programação para vereadores, no rádio normal. Na TV, como a nossa TV não é veiculada
não se veicula a nossa TV Andradas das 5 da manhã até 24 horas, não tem esse tempo todo de programação, só tem tempos curtos. Nós estamos entendendo de que não há possibilidade de os vereadores terem as suas inserções veiculadas pela TV. Então, ao que me parece, já conversei com o juiz eleitoral em Belo Horizonte, em todo caso, a semana que vem eu estarei lá. Ao que parece, nós teremos na TV tão somente o bloco do prefeito. E ele vai falar no rádio já normal. O rádio vai ter o bloco do prefeito e as inserções dos vereadores. Mas nós estávamos acostumados, né, as pessoas estavam acostumadas a assistir, elas assistiam à TV, vendo os candidatos a vereadores, né, a vereador, falarem. E isso, ao que tudo indica, nós não teremos, que não vai haver tempo de programação para isso. Porque não tem mais bloco para vereador. Então isso foi uma grande mudança, inclusive para os próprios vereadores, que estavam acostumados a gravar. Dentro do que nós temos até hoje, é lógico que ainda o juiz eleitoral vai apreciar com mais detalhes essa questão, porque ele próprio também irá a Belo Horizonte, dia 1º e dia 2 de agosto, doutor Eduardo. Então, é lógico que isso vai ser mais bem apreciado, mas no que nós temos até agora, dentro do que é possível te adiantar, é que os vereadores não aparecerão na TV, só aparecerá o prefeito. E lá nos horários da TV, o horário da TV será de 13 a 13h10, 20h30 a 20h40. Nas rádios, o horário é diferenciado. De 7 às 7h10 da manhã e das 12 às 12h10. E depois, na rádio, nós teremos toda a inserção ao longo da programação. Inserção de prefeito e inserção de vereadores. Mas na TV, ao que está me parecendo, pela legislação, pela possibilidade, né, de tempo de veiculação, só haverá veiculação do bloco de prefeito, de segunda a sábado. Essa é uma mudança bastante interessante. E substancial, porque não é uma mudança acidental. Não, para Andradas ela é bem, né? Nós estávamos muito acostumados a isso. Sim, e para ouvir se isso se confirmar, e pela sua experiência a gente sabe que vai se confirmar, mas você, para ouvir as propostas dos candidatos a vereador, então, pela Rádio Vinícola. Aí as rádios todas, todas as rádios daqui, de Ibitura de Minas, vão veicular. Lógico, Ibitura de Minas vai veicular dos candidatos de lá. E Andradas vai veicular, as rádios veicularão dos nossos candidatos. E isso vai ter durante todo o dia, né? Porque essa de inserções, ela é dividida em 3 blocos, de manhã, à tarde e à noite. Então vai ter inserção o dia todo. Sim. E não sei no sistema, na hora da reunião, se eles vão optar por inserções de 30 segundos ou 1 minuto. Então, vocês, os eleitores, né, os telespectadores, terão a possibilidade de saber o que os candidatos pretendem. Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986. 900 kHz.